Quantas vezes você já foi julgado pela cor da sua pele antes mesmo de abrir a boca? Quantas portas se fecharam na sua frente, não pelo que você fez, mas pelo que você representa? A injustiça tem essa característica cruel. Ela não avisa quando vai bater à sua porta. E quando chega, não importa quantas medalhas você tenha no peito, ou quantas vidas você já salvou. O Shopping Barra World respirava aquela atmosfera típica de sábado à tarde no Rio de Janeiro. Famílias inteiras ocupavam as praças de alimentação. Adolescentes se aglomeravam nas lojas de roupas, e o som das conversas ecoava pelo piso de mármore reluzente. Entre toda essa normalidade, o comandante Roberto Silva caminhava com passos firmes em direção à loja de eletrônicos no segundo piso. Aos 45 anos, Roberto carregava no corpo as marcas de quase 2 décadas servindo ao BOPE. Cicatrizes discretas no braço esquerdo, resultado de uma operação no complexo do Alemão. Ombros largos que já sustentaram o peso de decisões que salvaram vidas e mudaram destinos. Mas naquele sábado, vestido com uma camisa polo azul marinho e jeans, ele era apenas um pai querendo comprar um videogame para o filho de 12 anos. A barba estava bem aparada, o cabelo cortado militar, e nos olhos havia aquela serenidade de quem já viu de tudo e aprendeu a manter a calma mesmo no caos. Roberto não era apenas um comandante. Era um líder respeitado, formado em direito, pós-graduado em segurança pública, fluente em inglês e espanhol. Suas decisões já haviam sido estudadas em academias policiais pelo Brasil inteiro. Mas ali, entre as vitrines iluminadas e o cheiro de pipoca doce, nada disso importava. Ali, ele era apenas mais um homem negro num shopping da Barra da Tijuca. A loja Tecmundo estava movimentada. Roberto se dirigiu diretamente ao balcão, onde ficavam expostos os consoles de videogame. Observou os preços, comparou os modelos, fez algumas perguntas técnicas ao vendedor. Um rapaz loiro de uns 20 e poucos anos que o atendeu com educação profissional, mas sem muito entusiasmo. "Vou levar este aqui", disse Roberto, apontando para um PlayStation 5. "É para meu filho. Aniversário dele amanhã." O vendedor assentiu e se dirigiu ao estoque para buscar o produto lacrado. Roberto tirou do bolso sua carteira de couro preta, daquelas que policiais costumam usar. Discreta, mas resistente. Dentro dela, além dos documentos pessoais, havia sua carteira funcional do BOPE e um cartão de crédito empresarial dourado. Foi quando entregou o cartão que tudo começou a mudar. O vendedor pegou o cartão, olhou o nome gravado: Roberto Silva dos Santos. Depois olhou para Roberto, depois para o cartão novamente. Sua expressão mudou sutilmente, como se algo não se encaixasse na equação mental que ele estava fazendo. "Senhor, vou precisar que aguarde um momento", disse o vendedor sem explicar o motivo. Roberto franziu levemente a testa. "Algum problema com o cartão?" Não, é só a rotina da loja, já volto." O vendedor se afastou com o cartão nas mãos e se dirigiu a uma mulher mais velha que parecia ser a gerente. Roberto os viu conversando em sussurros, a mulher olhando discretamente em sua direção. Ela pegou o cartão, examinou, e então ambos caminharam até um computador no fundo da loja. Foram 5 minutos que pareceram eternos. Roberto permaneceu ali, sentindo o olhar de outros clientes. Uma senhora branca com uma bolsa de grife o observava de canto de olho. Um casal jovem sussurrava entre si, olhando na direção dele. Não era paranoia, era experiência. Quantas vezes na vida dele aquela cena já havia se repetido? Quantas vezes sua presença, sua simples existência, havia sido vista como algo suspeito? Roberto respirou fundo, lembrando-se das palavras de seu mentor no BOPE. "A calma é sua maior arma, Roberto. Quem perde a paciência perde o controle da situação." A gerente retornou com o cartão e uma expressão séria no rosto. "Senhor, vamos precisar confirmar algumas informações", disse ela com aquele tom que tentava ser profissional, mas carregava uma desconfiança mal disfarçada. "Que tipo de informações?" Roberto perguntou, mantendo a voz firme mas controlada. "O senhor pode confirmar seu CPF?" Roberto confirmou. "E seu endereço?" Ele forneceu o endereço de sua casa na Recreio dos Bandeirantes. "O senhor trabalha em quê?" Foi aí que Roberto parou. Olhou nos olhos da mulher e percebeu exatamente o que estava acontecendo. Não era sobre o cartão.
Nunca havia sido sobre o cartão. Era sobre ele, sobre a cor da sua pele, sobre a presunção de que um homem negro não poderia ter um cartão de crédito com limite alto, sobre a ideia de que sua presença ali era de alguma forma inadequada. Trabalho na segurança pública, respondeu Roberto, escolhendo as palavras cuidadosamente. Que tipo de segurança? Insistiu a gerente. Roberto sentiu o momento se transformar. Não era mais uma compra, era um interrogatório. E ele conhecia bem interrogatórios, mas geralmente era ele quem fazia as perguntas. Sou o comandante do BOP, disse ele, tirando sua carteira funcional do bolso. Comandante Roberto Silva dos Santos. A reação foi imediata. A gerente empalideceu. O vendedor, que havia se aproximado para ouvir a conversa, arregalou os olhos. Outros funcionários da loja, que discretamente acompanhavam a situação, se entreolharam com expressões de pânico. Mas a revelação, em vez de resolver a situação, pareceu piorá-la. A gerente olhou para a carteira funcional como se fosse uma arma apontada para sua cabeça. Eu preciso... Vou chamar a segurança do shopping, gaguejou ela. Por quê? Perguntou Roberto, genuinamente confuso. Qual é o problema? É que... Bem, precisamos verificar se essa documentação é verdadeira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto sentiu algo que há muito tempo não sentia. Uma raiva profunda, visceral, subindo pelo peito. Não raiva da ignorância. Ele estava acostumado com isso. Raiva da audácia, da falta de vergonha, do desrespeito institucional. Vocês estão insinuando que minha documentação é falsa? Perguntou ele, articulando cada palavra com precisão cirúrgica. Não, senhor. É só que... Bem, a gente precisa... É protocolo. Protocolo de quê? Vocês fazem isso com todos os clientes? Pedem comprovação da veracidade dos documentos de identidade de todos que vêm comprar aqui? A gerente não soube responder. O vendedor olhava para o chão. Os outros clientes da loja começaram a perceber que algo estava acontecendo. Alguns pararam para observar. Outros se afastaram, desconfortáveis. Foi quando apareceram os seguranças do shopping. 2 homens, uniformizados, caminharam decididos em direção a Roberto. Um deles, mais alto, tinha a mão próxima ao bastão na cintura. O outro, mais baixo e robusto, se posicionou de forma a bloquear a saída da loja. Boa tarde, disse o mais alto. Recebemos uma chamada sobre uma situação aqui. O senhor pode nos acompanhar? Roberto olhou para eles. 2 homens brancos, provavelmente ex-militares, fazendo exatamente o que esperavam que ele fizesse. Se submeter, baixar a cabeça, aceitar a humilhação como se fosse natural. Situação? Que situação? Perguntou Roberto. Estou tentando comprar um videogame para meu filho. Senhor, é melhor o senhor colaborar. Vamos conversar lá embaixo, na sala da segurança, só para esclarecer alguns pontos. Que pontos? Roberto insistiu. Eu apresentei meu cartão de crédito, meus documentos. Respondi todas as perguntas que me fizeram. Que mais vocês querem esclarecer? O segurança mais baixo se aproximou. Olha, não vamos ter problema aqui, né? É só uma verificação de rotina. Roberto olhou ao redor. A loja estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam sobre ele. Algumas pessoas filmavam discretamente com os celulares. Ele podia imaginar as manchetes. Homem negro causa tumulto em shopping da Barra. Confusão em loja de eletrônicos. Seguranças controlam situação com cliente alterado. Foi então que Roberto tomou uma decisão. Não ia ser mais uma estatística. Não ia ser mais um homem negro humilhado em público. Não ia permitir que seus filhos vissem o pai aceitar aquilo como se fosse normal. Vocês têm alguma acusação formal contra mim? Perguntou ele, com a voz que usava nas operações mais perigosas. Firme, controlada, carregada de autoridade. Senhor, é só uma verificação? Respondam à pergunta. Vocês têm alguma acusação formal contra mim? Algum crime que acreditam que eu cometi? O silêncio se estendeu. Os seguranças se entreolharam. Não, senhor, mas... Então não tenho direito de me deter, nem de me revistar, nem de me levar para lugar nenhum. Roberto deu um passo à frente, não agressivo, mas firme. O tipo de passo que deixa claro que a pessoa não vai recuar. Eu sou um comandante do BOP, responsável por operações que vocês veem na televisão. Já salvei reféns, já desarticulei quadrilhas, já arrisquei minha vida pela segurança desta cidade. E vocês estão me tratando como se eu fosse um criminoso
por querer comprar um presente para meu filho. A gerente tentou intervir. Senhor, nós não queríamos... Não queriam o quê? Roberto se virou para ela. Não queriam me humilhar? Não queriam assumir que me julgaram pela cor da minha pele? Não queriam deixar claro que um homem negro não pode ter um cartão de crédito dourado sem ser questionado? O segurança mais alto fez um movimento brusco, como se fosse se aproximar mais de Roberto. Foi um erro. Roberto imediatamente assumiu uma posição defensiva, não agressiva, mas que deixava claro que qualquer movimento seria respondido. Seus anos de treinamento em artes marciais e combate corpo a corpo ficaram evidentes na forma como se posicionou. Não façam nada que possam se arrepender, disse ele, com uma calma que gelou o sangue de todos na loja. Foi quando o segurança mais baixo tomou a decisão mais idiota da carreira dele. Sacou as algemas. Senhor, o senhor está sendo detido. Com base em quê? Perturbação da ordem pública. Roberto riu. Não um riso de deboche, mas de incredulidade genuína. Perturbação da ordem? Eu estou perturbando a ordem por tentar comprar um videogame? O senhor está se recusando a colaborar com a segurança do estabelecimento. Estou me recusando a ser humilhado. São coisas diferentes. O segurança se aproximou com as algemas. Roberto não se moveu. Vocês têm certeza de que querem fazer isso? Perguntou ele. Tem certeza de que querem algemar um comandante do BOPE por ele ter tentado fazer uma compra? Senhor, estenda os braços. Roberto olhou ao redor uma última vez, para os rostos nas vitrines, para os celulares filmando, para a gerente que não conseguia mais olhá-lo nos olhos, para o vendedor que começou tudo isso com sua desconfiança boba. E então estendeu os braços. O barulho metálico das algemas ecoou pela loja como um tiro. Roberto estava oficialmente detido, algemado. Um comandante do BOPE, algemado em um shopping por ter tentado comprar um presente para o filho. Podem me levar, disse ele, com uma serenidade que assustou a todos. Mas eu espero que vocês entendam as consequências do que acabaram de fazer. Enquanto caminhavam em direção à saída da loja, Roberto tirou o celular do bolso com a mão que conseguia mover. Só vou fazer uma ligação, disse aos seguranças, para avisar minha esposa que vou me atrasar. Na verdade, ele ligou para o coronel Marcelo Freitas, seu superior direto no BOPE. Coronel, aqui é o Roberto. Estou no Shopping Barra World, sendo conduzido algemado pelos seguranças. Motivo: tentei comprar um videogame e eles acham que minha documentação é falsa. Sim, senhor, isso mesmo. Não, senhor, não reagi. Mantive a calma. Entendido, senhor. Roberto desligou o telefone e sorriu para os seguranças. Meu coronel está a caminho, com alguns colegas. Vocês vão ter a oportunidade de explicar pessoalmente por que acharam necessário algemar um comandante do BOPE. A caminhada até a sala de segurança foi silenciosa, mas Roberto podia sentir a tensão crescendo. Os seguranças começaram a trocar olhares nervosos. A informação de que outros policiais do BOPE estavam vindo claramente os preocupava. Na sala de segurança, um ambiente pequeno e mal iluminado com monitores mostrando as câmeras do shopping, Roberto foi orientado a se sentar. As algemas foram mantidas. Vocês já pensaram na possibilidade de terem cometido um erro? Perguntou Roberto calmamente. Senhor, a gente só estava fazendo o nosso trabalho, respondeu o segurança mais alto, mas sua voz não carregava mais a mesma convicção de antes. E qual exatamente é o trabalho de vocês? Algemar clientes que querem fazer compras? A loja chamou a gente porque o senhor estava se recusando a me submeter a um interrogatório humilhante sem base legal. Exato. Roberto olhou para as câmeras de segurança. Espero que vocês tenham gravado tudo. Vai ser útil para o processo que vocês vão enfrentar. Foram 15 minutos de silêncio tenso. Os seguranças tentavam manter uma pose de autoridade, mas era visível que a situação estava fugindo do controle. Roberto, por sua vez, permanecia calmo, quase meditativo, como se estivesse mentalmente preparando sua resposta para o que viria a seguir. O primeiro sinal de que algo havia mudado foi o barulho no corredor. Vozes firmes, passos coordenados, o som inconfundível de botas militares caminhando em formação. A porta da sala se abriu sem cerimônia. Coronel Marcelo Freitas entrou primeiro. Atrás dele, 4 oficiais do BOPE em uniforme de gala. Por último, um homem de terno que Roberto reconheceu imediatamente.
Dr. Carlos Mendonça, o advogado que cuidava dos assuntos legais da corporação. O coronel olhou para Roberto algemado e sua expressão endureceu de uma forma que fez os seguranças do shopping recuarem instintivamente. Comandante Roberto, disse ele, com a voz que usava em cerimônias oficiais. O senhor pode me explicar por que está algemado? Coronel, eu tentei comprar um videogame para meu filho. A loja questionou a autenticidade dos meus documentos. Quando apresentei minha carteira funcional, eles chamaram a segurança. Quando me recusei a ser conduzido à força sem acusação formal, eles me algemaram por perturbação da ordem pública. O coronel se virou para os seguranças. Seu olhar era capaz de cortar vidro. Vocês algemaram um comandante do BOP por ele ter tentado fazer uma compra? O segurança mais alto tentou explicar. Coronel, é que... Bem, a loja nos chamou, ele estava... A situação estava o quê? Perguntou o coronel, dando um passo à frente. Ele estava se recusando a colaborar. Colaborar com o quê? Silêncio. Eu perguntei. Colaborar com o quê? A voz do coronel ecoou pela sala pequena como um trovão. Os seguranças praticamente se encolheram. Tirem essas algemas dele. Agora. O segurança mais baixo se aproximou nervosamente e desfez as algemas. Roberto massageou os pulsos calmamente, como se aquilo fosse apenas um pequeno inconveniente. Obrigado, coronel, disse Roberto levantando-se. Roberto, o senhor está bem? Precisou de atendimento médico? Não, senhor. Mantive a calma durante todo o processo. O coronel assentiu com aprovação, depois se dirigiu aos seguranças. Vocês têm ideia da gravidade do que acabaram de fazer? Vocês detiveram ilegalmente um oficial das Forças Armadas Brasileiras. Vocês cometeram abuso de autoridade, constrangimento ilegal e injúria racial. Coronel, a gente não sabia. Não sabiam o quê? Que ele era comandante do BOP? Ou que ele era um ser humano com direitos? Dr. Carlos Mendonça se aproximou. Coronel, com sua permissão, gostaria de esclarecer alguns pontos legais com esses senhores. O coronel assentiu. Senhores, disse o advogado com aquela calma profissional que era mais ameaçadora que qualquer grito, vocês acabaram de cometer vários crimes. Primeiro, cárcere privado. Vocês detiveram uma pessoa sem autorização legal. Segundo, abuso de autoridade. Vocês não têm poder de polícia para deter ninguém. Terceiro, constrangimento ilegal. Vocês expuseram uma pessoa à situação vexatória sem motivo. Quarto, injúria racial. Todo o processo foi baseado em presunções preconceituosas sobre a cor da pele do comandante. Os seguranças se entreolharam visivelmente nervosos. Doutor, disse o segurança mais alto, a gente pode conversar? Chegar a um acordo? Acordo? O advogado sorriu friamente. Vocês algemaram um comandante do BOP. Isso vai parar nos jornais até amanhã. Vocês acham que existe acordo para isso? Foi quando a porta se abriu novamente. Desta vez, era o gerente-geral do shopping, um homem de meia-idade visivelmente apavorado, acompanhado da gerente da loja e do vendedor que havia iniciado toda a situação. Comandante Roberto, disse o gerente-geral com a voz tremendo, eu queria pedir desculpas pessoalmente. Houve um mal-entendido terrível. Roberto olhou para ele com a mesma calma que mantivera durante todo o processo. Mal-entendido? Repetiu ele. Vocês acham que foi um mal-entendido? Senhor, a equipe não foi adequadamente treinada para... Para quê? Para tratar pessoas negras como seres humanos? O silêncio na sala era ensurdecedor. Roberto continuou. Vocês querem saber qual foi o meu erro hoje? Meu erro foi acreditar que em 2024 eu poderia entrar em uma loja, apresentar meu cartão de crédito, meus documentos e ser tratado como qualquer outro cliente. Meu erro foi esquecer que, para muita gente, a cor da minha pele ainda é mais importante que o caráter do meu coração. A gerente da loja começou a chorar baixinho. Roberto se dirigiu a ela. Senhora, a senhora tem filhos? Ela assentiu sem conseguir falar. Eu também tenho. Um menino de 12 anos que estava esperando eu chegar em casa com um videogame novo. Um menino que vai crescer sabendo que o pai dele foi algemado por tentar comprar um presente para ele. Como a senhora acha que ele vai se sentir quando souber disso? A gerente não conseguiu responder. O coronel se aproximou de Roberto. Comandante, qual é sua avaliação da situação? Roberto pensou por um momento. Coronel, acredito que há duas questões aqui.
A primeira é criminal. Houve crime de constrangimento ilegal, abuso de autoridade e injúria racial. Isso deve ser tratado pelas instâncias competentes. A segunda é educacional. Essas pessoas precisam entender que suas ações têm consequências, não só legais, mas humanas. E qual é sua recomendação? Que o caso seja encaminhado à justiça, mas também que o shopping implemente um programa de treinamento sobre direitos humanos para todos os funcionários. E que façam uma doação significativa para alguma instituição que trabalhe contra o racismo. O gerente-geral assentiu desesperadamente. Sim, senhor, claro, faremos tudo isso. O shopping já está preparando uma nota oficial de desculpas e vamos implementar imediatamente um programa de treinamento. E quanto à compensação? Perguntou o Dr. Carlos Mendonça. Roberto levantou a mão. Não quero dinheiro. Quero mudança. Quero que isso nunca mais aconteça com ninguém. O coronel sorriu orgulhoso. É por isso que o senhor é comandante, Roberto. Roberto se dirigiu ao vendedor, que estava pálido no canto da sala. Rapaz, qual é seu nome? Tiago, senhor. Tiago, você tem quantos anos? 23, senhor. É sua primeira experiência trabalhando com público? Não, senhor. Trabalho em loja há 3 anos. E em 3 anos, quantas vezes você questionou a documentação de clientes brancos? Tiago engoliu seco. Nunca, senhor. Porque achou que devia questionar a minha. Silêncio. Tiago, eu não estou perguntando para te constranger. Estou perguntando porque quero que você pense. Quero que você entenda o que aconteceu aqui hoje. Você me olhou e imediatamente assumiu que algo estava errado. Por quê? Eu não sei, senhor. Foi instintivo. Instintivo. Roberto repetiu a palavra devagar. E o que isso te diz sobre o que você carrega dentro de você? Tiago começou a chorar. Senhor, eu não sou racista. Eu juro que não sou. Tiago, não se trata de você ser ou não racista no coração. Se trata de você ter agido de forma racista. E há uma diferença entre as duas coisas. Uma pessoa pode não se considerar racista e ainda assim reproduzir comportamentos racistas que aprendeu na sociedade. Roberto se aproximou dele. Você tem uma segunda chance aqui, rapaz. Uma chance de aprender, de crescer, de se tornar melhor. Não desperdice essa chance. O que eu faço, senhor? Como eu mudo? Primeiro, você reconhece que errou. Segundo, você estuda, lê, se informa sobre racismo e seus efeitos. Terceiro, você observa seus próprios preconceitos e trabalha para superá-los. E quarto, você usa sua experiência para educar outros. Roberto se dirigiu aos seguranças. E vocês? O que aprenderam hoje? O segurança mais alto respirou fundo. Que nós julgamos o Senhor pela aparência. E que isso foi errado. E que a gente não pode deter pessoas sem motivo legal. E que cada pessoa merece respeito, independente da cor da pele. Roberto assentiu. É um começo. O coronel olhou para o relógio. Roberto, creio que nossa missão aqui está cumprida. O senhor gostaria de finalizar sua compra? Roberto sorriu pela primeira vez desde que tudo havia começado. Na verdade, coronel, acho que meu filho vai ganhar o videogame em outro lugar. Um lugar onde eu seja tratado como cliente, não como suspeito. O gerente-geral se desesperou. Comandante, por favor, permita que façamos a venda. Sem custo, é o mínimo que podemos fazer. Roberto o olhou por um longo momento. Senhor, o problema não é o dinheiro. O problema é a dignidade. E dignidade não tem preço. Ele se dirigiu à saída, seguido pelo coronel e os outros oficiais. Na porta, Roberto parou e se virou uma última vez. Há uma coisa que quero que todos vocês entendam. Eu não vou processar ninguém por vingança. Vou processar para que isso não aconteça com a próxima pessoa. Porque se vocês fizeram isso comigo, que tenho posição, autoridade e pessoas para me defender, imaginem o que fazem com quem não tem nada disso. E então eles saíram. Do lado de fora do shopping, o coronel colocou a mão no ombro de Roberto. Como você está, comandante? Roberto respirou fundo, sentindo o ar livre depois da tensão dos últimos momentos. Cansado, coronel. Cansado de ter que provar que mereço estar onde estou. Cansado de carregar o peso de representar toda uma raça cada vez que saio de casa. Cansado de ter que manter a calma quando tudo o que eu quero é gritar. Mas o senhor manteve a calma. E por isso, hoje foi uma vitória. Foi.
Porque o Senhor mostrou que é possível manter a dignidade mesmo na humilhação. Mostrou que é possível ser forte sem ser violento. E mostrou que nossa farda significa algo, não pela cor dela, mas pela honra de quem a veste. Roberto sorriu. Obrigado, coronel. Roberto, o senhor ainda quer comprar aquele videogame? Quero sim. Então vamos. Eu conheço uma loja onde eles vão ficar honrados em atender um comandante do BOPE. Enquanto caminhavam pelo estacionamento do shopping, Roberto pensou no filho que o esperava em casa. Em como contaria essa história para ele. Em como explicaria que o mundo às vezes é injusto, mas que isso não deve nos impedir de lutar por justiça. Pensou em todos os homens e mulheres negros que passaram por situações semelhantes, mas que não tiveram sua sorte. Que não tinham uma farda respeitada, um coronel para defendê-los, um advogado para orientá-los. Pensou na responsabilidade que carregava, não apenas como comandante do BOPE, mas como homem negro em posição de autoridade. A responsabilidade de abrir caminhos, de quebrar preconceitos, de mostrar que era possível chegar lá. No dia seguinte, os jornais do Rio de Janeiro estamparam a manchete. Comandante do BOPE é algemado em shopping da Barra por tentar comprar videogame. A notícia rodou o país inteiro. Gerou debates, reflexões, discussões sobre racismo estrutural e abuso de autoridade. O shopping divulgou uma nota oficial pedindo desculpas e anunciando a implementação de um programa permanente de educação antirracista para todos os funcionários. Os seguranças foram demitidos. O vendedor passou por treinamento específico sobre atendimento e direitos humanos. Mas para Roberto, a verdadeira vitória não estava nas manchetes ou nas punições. Estava na conversa que teve com o filho naquela noite, quando explicou que a injustiça existe, mas que ela não define quem somos. Que nossa resposta à injustiça é que revela nosso caráter. Pai, disse o menino, você não ficou com raiva? Fiquei sim, filho. Fiquei muito bravo. Mas você não gritou com eles? Não. Porque gritar não ia resolver nada. Ia só confirmar o que eles já pensavam sobre mim. Então como você resolveu? Roberto sorriu e abraçou o filho. Mantendo a dignidade, meu filho. Sempre mantendo a dignidade. 3 meses depois, Roberto recebeu uma ligação. Era Tiago, o vendedor. Comandante, desculpe incomodar. Eu consegui seu telefone com o coronel. Queria te contar uma coisa. Pode falar, Tiago. Eu fiz aquele curso que o senhor sugeriu, sobre racismo e direitos humanos. E queria agradecer. Agradecer por quê? Por ter me dado uma segunda chance. Por ter me ensinado ao invés de só me punir. Eu mudei, comandante. Eu realmente mudei. Roberto sorriu do outro lado da linha. Fico feliz em saber disso, Tiago. Comandante, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor não quis me destruir? Podia ter feito isso. Roberto pensou por um momento. Porque destruir você não ia construir um mundo melhor, Tiago. Educar você, sim. Quando desligou o telefone, Roberto sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que a mudança era possível. De que as pessoas podiam aprender, crescer, se transformar. Olhou pela janela de seu escritório no quartel, vendo os jovens soldados em treinamento. Muitos deles negros vindos das comunidades mais pobres do Rio, todos lutando por uma chance de servir, de proteger, de fazer a diferença. E Roberto sabia que sua luta não era só pela sua dignidade. Era pela dignidade de todos eles, para que um dia um jovem negro pudesse entrar em qualquer lugar, em qualquer loja, em qualquer ambiente e ser tratado pelo que é, um ser humano. A verdadeira mudança não acontece com barulho, mas com a persistência silenciosa daqueles que se recusam a aceitar a injustiça como normal. Roberto Silva dos Santos sabia disso, e por isso continuava lutando, não com raiva, mas com esperança, não com violência, mas com dignidade, porque algumas batalhas não se vencem no campo de guerra, se vencem no dia a dia, nas pequenas atitudes, na forma como reagimos à injustiça e na nossa capacidade de transformar dor em aprendizado. Se histórias como a do comandante Roberto te fazem refletir sobre a importância da dignidade, do respeito e da justiça em nossa sociedade, inscreva-se no canal para continuar acompanhando vozes que merecem ser ouvidas. Porque a mudança verdadeira começa quando paramos de ser espectadores da injustiça e nos tornamos protagonistas da transformação.
Sua presença aqui não passa despercebida. Ela dá sentido a tudo isso.